Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E aí pessoal, hoje estou trazendo mais um vídeo comparativo de materiais para vocês. E dessa vez eu trouxe borrachas para fazer a comparação e ver qual dessas borrachas aqui é a melhor, tá? Essas 5 borrachas aqui, elas são borrachas comuns para se apagar lápis, lapiseira, grafite, enfim, né? E essas duas aqui são borrachas especiais que são para apagar lápis de cor. Vamos testar elas aqui também para ver se elas realmente apagam lápis de cor, tá? Tanto passando um pouquinho mais fraco, quanto passando bem forte o lápis. Tem uma borracha da Caran d'Ache e uma borracha da Faber-Castell, então eu vou testar com os dois lápis profissionais dessa marca, tá? Lápis de cor. Então daqui a pouco eu já falo delas. Apresentando primeiro as borrachas aqui para vocês, eu tenho essa Faber-Castell Dust Free aqui, que ela é bem fácil de se encontrar no Brasil. Dá para encontrar na internet bem fácil. Talvez algumas papelarias maiores também você consegue encontrar ela para comprar fisicamente, né, na hora ali. Tem a Monolite, que é uma das versões da borracha Mono. A Mono tem muitos tipos de borracha. Tem essas borrachas aqui comuns, tem as borrachas caneta, né? Que elas são tipo uma caneta mesmo, ou um lápis, o formato de um lápis, né? E tem a pontinha mais fina para você fazer detalhes. Tem borrachas diferentes também, com borracha de areia, que os mangakas usam para dar efeito nas retículas. As retículas são materiais que os mangakas lá no Japão usam para fazer os efeitos de sombra, alguns efeitos de textura nos mangás. É só você dar uma procurada aí no Google retículas para desenho, retículas mangakas, que você vai encontrar mais certamente o que eu tô falando. Porque é realmente difícil de explicar aqui para quem nunca viu, para quem não faz ideia do que se trata esse material, tá? Temos uma outra borracha da Mono aqui, que é essa aqui, tá? A maior diferença entre as duas é que essa primeira aqui, essa Light Mono, ela é um pouquinho menor e eu sinto que ela é mais molinha, tá? Mas fisicamente essa é a diferença básica das duas. Vou tirar essas aqui para cá já. Tem essa da Staedtler Mars Plastic. Foi a primeira borracha profissional que eu usei, é uma borracha muito boa. Vamos fazer o teste com ela também. E essa borracha aqui da Faber-Castell, tá? Ela tá bem novinha, eu usei ela bem pouquinho. Vai dar para fazer um bom teste aqui nesse vídeo, ok? Essas borrachas não são muito caras, né? Não são material caro, eu diria que nenhuma dessas aqui passa de R$10. Talvez não passe nem de R$8. As mais caras provavelmente são essas da Faber-Castell, que é difícil se encontrar aqui no Brasil. E as da Staedtler, da Mono. Essa aqui é bem facinho, então ela consequentemente vai ser mais barata, tá? Talvez você encontre essa borracha aqui da Staedtler, um tamanho maior, um pouco mais cara. Mas do tamanho menor, você consegue encontrar ela por um preço mais barato, tá? Bom, então vamos agora para o comparativo. Para fazer esse teste, eu usei duas marcas diferentes de lápis grafite, que são Caran d'Ache e Staedtler. Os lápis da Caran d'Ache são da linha Graph Wood e os lápis da Staedtler são da linha Mars Lumograph Black. Caran d'Ache é uma marca suíça e a Staedtler é uma marca alemã. Usei também três marcas diferentes de caneta nanquim. Usei a caneta nanquim descartável Zebra Disposable Brush Pen. Usei a Copic Multiliner SP, que é recarregável. E usei a Faber-Castell Eco Pigment, que é descartável. A primeira borracha que eu usei nesse teste é a borracha Dust Free comumzinha da Faber-Castell, a da capinha prateada. E quais são as considerações que eu tenho para falar sobre essa borracha? É uma borracha muito boa, ela paga muito bem. Pelo preço e pela facilidade de se encontrar aqui no Brasil, vale muito a pena. Mas ela tem um problema que, conforme você vai usando ela, ela fica frágil. Eu acho que com o atrito dela no papel, por você balançar ela e pressionar ela muito tempo no papel, realmente forçar ela, né? Porque você acaba forçando a borracha enquanto você usa ela. Ela dá uma quebrada. Já aconteceu com duas dessa borracha que eu tive, de estar apagando e do nada ela quebra no meio, sabe? E eu também vi algumas pessoas falando sobre isso, que ela realmente quebra fácil. Então, ela já é uma borracha pequena, tem a versão maior dela, mas eu creio que na versão maior isso deve ser ainda pior, porque você acaba pegando uma área maior e se ela é mais frágil,
ela vai acabar tendo uma força maior sobre ela e vai quebrar. Então eu acho que é um ponto muito negativo dela, porque a parte que quebra, ela fica muito pequenininha e você acaba perdendo ela. Então ela quebra mais ou menos umas 3 ou 4 vezes durante o uso todo dela da borracha. Então, se você pegar essa borrachinha e dividir ela em 1/4, vai ser um pedaço muito grande de borracha que vai quebrar e você vai acabar perdendo. Então, esse é o ponto negativo principal dessa borracha, porque ela é uma boa borracha, porém ela é muito frágil. A próxima borracha que eu usei é a Mono Light, essa menorzinha da Mono, e a Mono é a marca de borracha dos mangakas. É uma borracha com uma qualidade excelente, ela paga muito bem. É claro que quando chega nas graduações maiores, como 4B, 6B e 8B, principalmente dessa linha da Staedtler Black, né, do Mars Lomograph Black, que tem o grafite mais forte mesmo, eu acho que deve ter uma base de carvão esse grafite, deve ter alguma coisa assim misturada, porque o grafite é mais forte e ele fixa mais do que o comum. O pessoal que gosta de fazer desenhos bem escuros com grafite costuma gostar muito dessa marca, porque ela realmente gruda no papel e é muito difícil de tirar. E tem que tomar um certo cuidado também quanto a isso, né? Porque se você for uma pessoa que erra muito e muda muitas coisas no desenho ao longo do processo, esse lápis pode te dificultar um pouco, né? Mas enfim, falando sobre a borracha. Ela é uma boa borracha, é uma borracha pequenininha também, assim como a borracha da Faber-Castell. E eu nunca senti nela essa fragilidade de quebrar. Então esse é um ponto positivo dela, que ela já ganha da Faber-Castell sobre isso. E tá um pouquinho difícil de ver, porque a borracha da Faber-Castell também apaga muito bem, né? Mas, vendo aqui pessoalmente, eu acho que essa borracha da Mono apagou melhor. Então, mais um ponto positivo, porque ela não quebra e também ela apaga melhor. A próxima borracha que eu estou usando agora nesse teste é a borracha Mono, a normal. Não é a Light, que tem o escrito Light ali no começo, que é a menorzinha, tá? E ela é tão boa quanto a Mono Light. Eu senti que a qualidade das duas é bem próxima. A diferença maior é na pegada dela, porque essa borracha, essa outra Mono que eu tenho, ela é um pouco mais gordinha. Eu não sei se a Mono Light ela tem uma versão maior, tá? Mas eu sei que essa outra Mono, ela tem mais que uma versão dessa borracha, mais que um tamanho, assim como a da Faber-Castell. Essa aqui eu tenho certeza. E ela é uma borracha um pouquinho mais dura do que a Mono Light, tá? Eu senti que ela é um pouquinho mais rígida. Mas no apagar é difícil sentir isso, tá? Então, entre as duas aqui, você compra a que você achar melhor, tá? O certo seria você ir numa loja, testar, ver qual que você gosta mais, né? Mas como são materiais difíceis de se achar aqui no Brasil, vai ser complicado você ir numa loja só para testar isso. Talvez não tenha uma loja perto de você. Assim como não tem aqui na minha cidade. Eu tenho que sair daqui, ir para São Paulo, ir para algum outro lugar para poder testar uma borracha assim. Por isso que eu prefiro arriscar e comprar pela internet e depois fazer esses comparativos aqui para vocês para testar melhor os materiais, etc. E eu achei que essa borracha Mono, ela também apagou tão bem quanto a Mono Light, as duas são praticamente iguais. A próxima borracha do comparativo é Staedtler Mars Plastic. Ela é uma borracha também muito boa, tem alguns lugares que falam que essa é a melhor borracha do mundo e tem outros lugares que falam que a Mono é a melhor borracha do mundo. Mas eu achei as três, né, no caso as duas marcas, a Mono e a Staedtler, muito parecidas. Na verdade, eu acho que a marca da Mono é a Tombow, né? Mas enfim, Mono das borrachas, né? Essas borrachas da Tombow. Algumas pessoas falam que elas são as melhores borrachas do mundo e outras pessoas falam que essa Staedtler Mars Plastic é a melhor borracha do mundo. Vai muito de gosto, porque essa da Staedtler também apaga muito bem. Como eu falei para vocês antes, ela foi a primeira borracha profissional que eu usei e tem uma diferença gritante quando você vai apagar os esboços, tá? As borrachas que não são profissionais, elas costumam agredir muito a folha, elas costumam até raspar em alguns casos, né? Danificar a folha. Quando você apaga alguma linha, algum esboço que saiu um pouquinho mais forte no papel, que você exerceu um pouquinho mais de pressão ali. As borrachas escolares, as borrachas comuns que você encontra em papelaria normal, elas costumam agredir bastante o papel. E as borrachas profissionais, não. Mas, dando a minha opinião aqui, eu achei as duas borrachas da Mono melhores do que a borracha da Staedtler. Principalmente nas graduações 2B e 4B, tanto da Caran d'Ache quanto da Staedtler. Eu achei que elas apagaram melhor, que dá para ver uma leve diferença ali, da onde as duas borrachas da Mono passaram ali,
e conseguiram tirar mais essa parte do grafite. Então, por enquanto, elas estão ganhando. E a quinta borracha aqui do comparativo é essa Faber-Castell PVC Free, da capinha vermelha. E, sinceramente, dessas 5 borrachas, ela foi a que eu menos gostei. Solta muito farelo, ela é muito esquisita de apagar. Não sei se é a falta de costume ou se realmente esse é um ponto negativo dela. Eu particularmente não curti assim logo de primeira. Foi a primeira vez que eu usei ela, então eu estranhei um pouco porque as outras borrachas que eu estou usando aqui, elas não esfarelaram muito. Elas soltam um pouquinho de borracha, né? Conforme tu tá apagando, tem que gastar um pouquinho, né? Mas geralmente elas se grudam, né? Não fica soltando aquele farelo ruim de borracha, sabe? Parece aquelas borrachas bem baratinhas de 50 centavos, R$1, que você usa na escola mesmo. Eu senti um pouco com essa borracha da Faber-Castell. E eu sinceramente achei que ela apagou muito menos do que as outras 4 borrachas. Até inclusive que a borracha da capinha prata da Faber-Castell, que teoricamente ela é para ser inferior, né? Porém, ela é uma borracha muito rígida. Eu tenho certeza que ela não vai quebrar em nenhum momento como a outra borracha da Faber-Castell. Falando um pouquinho sobre as borrachas ali passadas por cima das canetas Nankin. Todas se comportaram mais ou menos da mesma forma, não vi diferença nenhuma entre elas, que elas acabam tirando um pouquinho do preto da caneta, né? Isso é completamente normal. Uma pequena superfície que existe ali nessas canetas vai ser arrancada conforme você passa a borracha, então isso é completamente comum, né? E nenhuma delas arrancou mais ou menos, sabe? Todas ficaram mais ou menos nessa média de arrancar um pouquinho só da tinta preta. Então, quanto a isso, eu não senti diferença nenhuma entre as 5. Agora vamos falar sobre as 2 borrachas que prometem apagar lápis de cor. Eu tenho aqui a borracha da Caran d'Ache e a borracha da Faber-Castell. Da Faber-Castell, se não me engano, essa mesma borracha aqui tem 2 ou 3 cores, tá? Eu peguei essa verde aqui para ser diferentona mesmo. E na descrição delas, elas prometem apagar lápis de cor, né? E o que eu senti sobre elas, certo? Eu usei aqui os policromos da Faber-Castell, linha de lápis profissional, e a linha Pablo da Caran d'Ache, também lápis profissional. O policromos é um lápis à base de óleo e o Pablo é um lápis à base de cera. E apagando, assim, usando essas borrachas, eu não senti que elas realmente apagam lápis de cor, tá? Só vai apagar se o lápis de cor estiver fraquinho. Vai dar uma aliviada ali, algum erro que você pode ter cometido durante o desenho, mas apagar mesmo, não vai apagar. A borracha da Caran d'Ache, ela não funcionou muito bem tanto nos policromos, a não ser no preto. Eu achei que o preto saiu bastante ali do papel. Então, acho que no lápis preto ela até funcionou. Mas nas outras cores ali dos lápis da Faber-Castell não funcionou muito bem essa borracha da Caran d'Ache. E também nos próprios lápis da Caran d'Ache eu acho que até se saíram um pouquinho piores na parte escura, tá? Na parte clara conseguiu tirar um pouquinho mais de lápis, eu senti que apagou melhor. Mas na parte escura não funcionou muito bem. Talvez para apagar grafite essa borracha sirva. Também está escrito nela mesmo que dá para se apagar a grafite. Mas a maior propaganda dela era para se apagar lápis de cor e eu achei que não foi tão boa assim. Agora, a borracha da Faber-Castell, ela foi a borracha mais esquisita que eu usei aqui dessas 7 borrachas do teste todo. Por quê? Porque ela é uma borracha muito mole. Enquanto eu estava apagando com ela, saíram alguns farelinhos da borracha e eles foram se grudando automaticamente e formando fiozinhos. Eles foram formando um pedacinho de borracha à parte, sabe? Um pedacinho comprido de borracha. Eu nunca tinha visto isso acontecer com nenhuma borracha. E talvez por ser uma borracha meio mole assim, ela acabou manchando os lápis da Polychromos conforme eu apagava. Em algumas partes, não sei o porquê, ela conseguiu tirar um pouquinho mais do que a borracha da Caran d'Ache. No azul ali, no preto saiu bem. No marrom e no vermelho tem algumas áreas ali que dá pra ver que tirou um pouco mais de lápis do papel do que a borracha da Caran d'Ache. Mas eu achei ela esquisita porque ela manchou a folha, ela espalhou o lápis em algumas ocasiões ali, em algumas áreas. Eu realmente estranhei muito essa borracha, ela é bem esquisita. Ela não é ruim, ela não entrega muito bem o que ela promete, que é apagar o lápis de cor. Apesar que o lápis de cor aqui da Caran d'Ache apagou muito melhor com essa borracha do que com a borracha da própria Caran d'Ache, né? Principalmente o vermelho e o azul ali, eles apagaram muito bem, eu curti bastante ali. Nas áreas que eu pintei mais clarinho, né? Que eu fiz menos pressão nos lápis. Então,
dá até pra dizer que apaga lápis de cor. Mas eu achei ela bem esquisita por essa textura, por essa pegada diferente quando você apaga, sabe? Parece uma massinha que tá meio endurecida ali para apagar. Então isso é bem diferente. Mas entre as duas borrachas, eu preferi a da Faber-Castell nesse caso aqui, né? Entre essas duas borrachas que prometem apagar lápis de cor, eu achei que a da Faber-Castell foi um pouquinho mais eficiente nos dois lápis, tanto nos lápis da própria Faber-Castell quanto nos lápis da Caran d'Ache. Tirando as minhas conclusões agora sobre as borrachas, tá? Aqui vocês podem ver que da Faber-Castell, a última, né? Ela foi a que menos apagou. Aqui o 2B e o 4B aqui, eles estão um pouquinho mais escuros. Nesses lápis da Caran d'Ache, né? Aqui nos lápis da Staedtler ficaram mais ou menos iguais. Porém aqui nessas graduações menores aqui, eu senti que as duas borrachas aqui da Mono se saíram melhores, tá? Essa daqui e essa daqui. A da Staedtler aqui também saiu bem, tá? Mas eu gostei mais de como ficou as duas borrachas da Mono. Eu senti que elas espalharam um pouco menos o grafite e conseguiram absorver mais para a própria borracha o grafite. Aqui no 8B, todas se saíram praticamente igual, né? No 6B também. Essa primeira do Faber-Castell, ela até apaga bem, porém tem esse problema de quebrar a borracha. Então isso é muito ruim, porque você acaba perdendo muita borracha. Não é legal. Aqui, nessa linha preta, vocês conseguem enxergar que aqui tá bem preto, né? Aqui não foi passado borracha. E aqui em cima foi passado borracha. Então todas tiraram praticamente a mesma coisa de pigmentação da caneta. Então ficaram empatadas. Aqui nas borrachas que prometem apagar o lápis de cor, vocês puderam ver que realmente a borracha da Faber-Castell, que foi a última que eu usei, espalhou muito o lápis de cor, né, conforme apagava. Mas ela conseguiu retirar mais em algumas áreas, ó, tá vendo o preto aqui, aqui no azul, ó, aqui nesse vermelho, do que a borracha da Caran d'Ache, ó. A borracha da Caran d'Ache quase não tirou nada. A borracha da Faber-Castell tirou em alguns pontos, mas mais espalhou o lápis do que tirou. Então é meio estranho, você pode acabar manchando o desenho, isso é meio perigoso. Agora aqui nos lápis da Caran d'Ache da linha Pablo, essa borracha da Faber-Castell apagou muito melhor o vermelho e o azul, ó. Quase tirou tudo dessas duas cores. E a borracha da própria Caran d'Ache, né, ela não conseguiu tirar também, ficou praticamente a mesma coisa aqui nos policromos e aqui nos lápis da Caran d'Ache, da linha Pablo. Então eu gostei muito mais da borracha da Faber-Castell para apagar esses lápis aqui, tá? Se eu tivesse forçado um pouquinho mais aqui nessa área mais escura, pode ser que eu conseguiria ter tirado mais ainda desse lápis de cor do papel, ok? Para finalizar aqui, então, quais são as borrachas que eu recomendo? Eu recomendo essas duas da Mono, tá? Se vocês querem comprar uma borracha profissional, eu recomendo que compre qualquer uma delas, de qualquer tamanho, ok? Eu prefiro as borrachas médias ou pequenininhas, que eu acho melhor de pegar e de trabalhar no papel com elas, ok? Mas você pode escolher o tamanho que você quiser, certo? Para mim foram as que se saíram melhor. E a borracha para apagar lápis de cor, eu vou recomendar essa Faber-Castell, porque ela realmente apagou mais lápis de cor do que a borracha da Caran d'Ache. Mesmo tendo espalhado aquela quantidade de lápis enquanto apagava ali dos policromos, né? Que é um lápis diferente, o policromos ele é um lápis à base de óleo. Ela não teve dificuldade em apagar os lápis à base de cera, que são os lápis da Caran d'Ache. Então, se você não usa um lápis à base de óleo, essa borracha ela vai te suprir muito bem. Você vai conseguir apagar os seus lápis de cor muito melhor, se você usa um lápis de cor à base de cera. O lápis de cor à base de óleo, ele é um pouquinho mais raro. É difícil você encontrar. Eu acho que das marcas top, a Faber-Castell tem o lápis totalmente à base de óleo. E tem alguma outra marca, se eu não me engano, é Rouben, que ela é a base de óleo e a base de cera, ela é uma mistura, né? São os dois no mesmo lápis, tá? Mas os lápis mais comuns de se encontrar aqui no Brasil, os lápis escolares ou até os lápis um pouquinho melhores, profissionais, a maioria é a base de cera. Então essa borracha aqui, ela vai suprir bem as suas necessidades. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe aqui nos comentários qual é a borracha que você mais gosta de usar e por quê. E eu vejo vocês no próximo vídeo.